Estamos de volta, programa especial gravado aqui no Hotel Fasano, em Belo Horizonte, uma série de entrevistas muito bacanas, muito informativas, e a gente tem agora, nesse bloco, a presença do Dr. João Pedro, da Clínica Procriar. O doutor já esteve lá no estúdio conosco, foi uma conversa muito bacana. Bem-vindo mais uma vez, doutor, tudo bem? Tudo ótimo, obrigado aí pela oportunidade, agradecer você, o Gustavo, Paulo César, né? E essa parceria que a gente tem com a Viver Brasil há bastante tempo. Para a gente começar a nossa conversa aqui, o senhor trouxe também uma apresentação e as explicações são sempre muito importantes, muito informativas. Vamos começar por ela, porque a partir daí a gente vai batendo um papo. Estou vendo os slides ali, muito interessantes. No futuro, nós teremos realidades que a gente hoje imagina ainda distantes, né, doutor? Eu trouxe uma apresentação, assim, bem interessante para a gente contextualizar a fertilização in vitro, né? Porque ela é efetiva em 1978, eu vou mostrar ali, e a gente chamava antigamente de bebê de proveta, né? Só que o bebê nunca foi produzido na proveta, assim ficou, né? Por causa daquele livro do Aldous Huxley, Admirável Mundo Novo, né? Deixa eu passar aqui o próximo. Aqui é só a apresentação, né? Me pediram para falar de novas técnicas e comportamentos sociais, vocês bem breve, para que a gente possa discutir um pouco mais. E eu queria contextualizar meio século de história, né? De 78 a 2002, né? O que aconteceu. Aqui vocês estão vendo os pais do primeiro bebê de proveta. À esquerda, um senhor mais velho, que é o Steptoe, que era ginecologista, e o Edwards, que era bioquímico. Né? Alguns anos atrás, o Edwards recebeu o Prêmio Nobel de Medicina sobre o primeiro bebê de proveta. E, infelizmente, o Steptoe tinha falecido, então você não pode oferecer o Prêmio Nobel para quem já faleceu. E, do lado ali, a Louise Brown, com 1 ano. Né? Ela nasce na cidade de Manchester, no dia 25 de julho de 78. E é muito interessante que o dia que saiu essa notícia, e eu vou contextualizar, isso me deixa até meio emocionado, em 1978, um médico de Belo Horizonte virou para o filho e para o filho do sócio dele, ou do amigo dele, que estavam fazendo medicina. E disse o seguinte, se ele consegue tirar óvulo, eu também consigo. 1978. Vocês precisam estudar para aprender a fazer esse bebê de proveta, porque o óvulo eu tiro. Né? 2 anos depois, esse médico funda um hospital chamado Mater Dei. Era o Dr. José Salvador, que falou para essas duas figuras aqui. Ó. Henrique Salvador era estudante de medicina, Ricardo Marinho, estudante de medicina. Vocês que se virem para aprender, porque eu vou tirar o óvulo, vocês têm que fazer o bebê de proveta. Né? E aí eles estavam estudantes de medicina na Federal, se formam, fazem residência e vão para fora. O Ricardo fica responsável pelo laboratório de fertilização in vitro, que era arcaico naquela época. O Henrique vai fazer videolaparoscopia e depois, quando volta, o Walter Pass vai ajudar. E essa foto aqui é do primeiro bebê de proveta, em 89, nascido. Ele não nasceu em Minas, nasceu em Goiânia, mas foi concebido aqui. E eu fui criado nesse berço de uma pessoa visionária, de uma pessoa que enxergava a tecnologia, né, e colocava metas. Né? E a Procriar nasce dentro do Mater Dei. E ali do lado, gente, é o Edinaldo Júnior, que é o primeiro bebê de proveta de Minas Gerais. Então, 11 anos depois, que um médico visionário enxerga, e aí a contextualização do pioneirismo, né, do Dr. Salvador, do Henrique, do Ricardo Marinho, e eu tive essa grata oportunidade de ser criado nesse meio, né, e aí vai nascer a Procriar, que nasce dentro do hospital. O que nós estamos vendo aí, gente, é o óvulo. Olha o tamanho do óvulo e o tamanho dos espermatozoides. E em volta ali você vê um corte da trompa. Fertilização in vitro, nada mais, quer dizer, não é tão nada mais simples, é você realizar essa etapa, fertilização in vitro em vivo. Né? Aqui vocês vão ver uma placa com umas gotinhas. Então, anteriormente, o que você tinha? Você tinha uma incubadora gigantesca, um processo arcaico que vai evoluindo. Né? Então, onde que a gente estava e onde que a gente veio? Então, a primeira coisa, ele nunca foi na proveta, né? Ele foi na plaquinha. Né?
E o que acontece com o tempo? Nós estamos falando de tecnologia, pedido para falar onde que a gente estava e para onde que a gente vai, né? E a gente evolui para cá. Hoje você tem incubadoras, desculpa ali minha brincadeira, não é de terceira geração, é de quinta geração. São incubadoras que elas fazem o quê? Elas transformam o ambiente próximo da trompa. Nós nunca vamos ter um equipamento que seja igual ao da natureza, desculpa. Se alguém falar isso, está mentindo, mas a gente pode chegar perto. Não, né? e assim como nunca teremos um leite com o rótulo do leite materno. Perfeito. E essa incubadora, o que ela faz? Ela é toda automatizada, você não tem que abrir e fechar para ver o embrião. Né? Você tem em tempo real, você pode acompanhar, né? Nós acompanhamos pelo Android, pelo iPhone, então você, em tempo real, em qualquer momento, você está seguindo o desenvolvimento do embrião. E o período que o embrião, óvulo unido com o espermatozoide, forma o embrião, permanece viável fora do organismo, são 5, 6 dias. E, ao longo do processo, passa o vídeo para mim, você consegue filmar e detectar a evolução do embrião. Olha ali, ó, 2 bolinhas, ele vai... Isso é o famoso time-lapse, né? Então, você consegue acompanhar o desenvolvimento embrionário. Tudo que acontece dentro da trompa, você consegue... Então, esse tipo de incubadora é onde a gente estava e onde a gente está hoje. Quer dizer, é tudo controlado à distância, né? Diminuindo. E aí, gente, é o famoso embrião de 5 dias, não vocês vão falar, o blastocisto é aquele que implanta. Né? Então, hoje você precisa de tecnologia para entregar resultado de gravidez. Né? Então, isso vai acabar virando commodity no bom sentido. Quem não tem, vai ter que correr. Por quê? Porque você tem que ter mais embrião, mais chance de gravidez. E, mais recentemente, nós evoluímos para quê? Inteligência artificial e Big Data. Nós fizemos um trabalho pioneiro no Brasil e desenvolvemos um software de inteligência artificial. Com todos os vídeos que esse equipamento monta, nós fizemos um reverso, de entender qual é aquele embrião com mais chance de desenvolver. Não que o ser humano não esteja ali, mas você hoje consegue encontrar ou procurar aquele embrião que tem a maior chance de concepção. Então, hoje, dentro dos laboratórios do grupo, nós temos o quê? O time-lapse e a inteligência artificial. Quer dizer, de novo, o ser humano está ali, o embriologista está ali, mas você tem ferramentas que nos ajudam muito, né? É o Big Data, você vai... Não adianta você coletar informação e não utilizá-la. Né? Então, isso é onde a gente está hoje, né? Não sei onde chegaremos, mas chegar até aqui, com essas incubadoras e com inteligência artificial, é o estado da arte hoje da reprodução assistida. O outro tempo é o comportamento social. A fertilização in vitro, ela modifica completamente o conceito de família. Né? Congelamento de óvulo, congelamento de embrião, útero de substituição. Eu não tenho útero, mas tenho óvulo, então eu posso fazer o que eles chamam erroneamente de barriga de aluguel. Né? E vem também modificar as possibilidades da nossa família. Hoje eu posso ser mãe solo, pai solo, eu posso ser um casal heterossexual, homoafetivo masculino, feminino, em que você consegue, nós somos profissionais de ajuda, nós conseguimos oferecer oportunidades para as pessoas formarem sua família. Mudou o conceito. Gente, a caravana passa e os cães ladram. Não adianta, o mundo vai para frente. Você pode até querer segurar, mas a gente vai caminhando. Então, ali vocês veem os vários conceitos de família que a gente consegue fazer. E aí, aproveitando o que foi falado aqui hoje, não existe botox para o ovário. Não existe fio de polietileno glicol para o ovário. Desculpa, não existe dieta que vai fazer o ovário ficar mais novo, rejuvenescer. Infelizmente. HD? Não tem, desculpa, biologicamente a gente não consegue mudar a natureza. Então, dentro desses comportamentos sociais, isso aqui dá uma palestra mais longa, eu vou ficar só no congelamento do óvulo. A mulher nasce com todos os óvulos dentro do seu ovário e vai perdendo ao longo da vida e a qualidade vai diminuindo, ok? O homem produz espermatozoide a cada ciclo de 90 dias. Então, um homem de 90 anos, o espermatozoide mais velho dele tem 90 dias. A da mulher não tem jeito. Então, significa que depois dos 30, 35 anos, a qualidade e a probabilidade de ocorrer uma gravidez diminui paulatinamente.
Ah, vou fazer uma dieta anti-inflamatória, desculpa, que os nutricionistas aqui, que vai melhorar o meu óvulo. Não, desculpa. Eu posso melhorar várias coisas, mas isso eu não consigo. Então, hoje, como comportamento social, como nós estamos postergando a maternidade, eu estou falando de um extrato social, uma das ferramentas que nós temos é congelamento de óvulo. E o ideal é que a gente consiga congelar os óvulos antes dos 30, 35 anos, como comportamento social. Não vou nem entrar na formação das novas famílias, entendeu? Porque hoje é muito legal, né? Você tem, vou passar aqui rapidinho, estou terminando. Clínica Procriar Mater Dei, em 2003, foi responsável pelo primeiro útero de substituição, que a gente chama de barriga de aluguel, quando a pessoa não é parente, né? E a gente precisava de uma autorização. E o caso é muito interessante, que ele virou referência nos livros de direito, né? Como o primeiro caso no Brasil de um registro de nascido vivo de quem não teve o parto, né? Então, você vê que já em 2003, gente, vamos fazer 20 anos, o negócio já andava, a gente já estava lá na frente, né? Como é que, explica melhor. Um nascido vivo que... É quando você faz quando uma mulher tem um parto, o hospital te entrega um certificado de nascido vivo de quem pariu, ok? Pariu no sentido bíblico, tá, gente? Né? E você vai no cartório e registra. Mas como aquela mãe só albergou e a mãe genética e o pai genético são outros, naquela época você precisava de autorização judicial. Você tinha que provar o DNA. Depois evoluiu, gente. O Conselho Nacional de Justiça, a partir de 2017, basta uma declaração do médico. Então, é o famoso útero de substituição ou barriga de aluguel. Quando chegava lá no cartório, não, eu vou registrar no nome de quem pariu. Não, nós entramos com ação na justiça para mudar essa relação. E foi o primeiro caso no Brasil em que o cartório teve que aceitar uma certidão de nascimento daquela mãe que não teve o parto. Entendeu? Logo depois, a avó gesta para o filho e para a nora. Né? Então, só para mostrar que as coisas elas já existiam. Né? Minas Gerais, Belo Horizonte, já é um estado hiper avançado na reprodução assistida, na fertilização in vitro. E, claro, lá em 78, o doutor Salvador teve uma ideia brilhante. Né? O cara foi rápido, pá! Né? Eu adoro gente com visão, né? Porque você não pode ficar parado. Estou terminando. Né? E hoje você tem, né? Parentalidade homotransgênero, parentalidade mulher transgênero, homoparentalidade feminina, aquele casal homossexual feminino ali. 1997, a gente ainda estava dentro do Mater Dei. Em 1997, a gente já fazia fertilização in vitro com um casal homossexual feminino. Então, para vocês verem que, quando eu falo a caravana passa e os cães ladram, que o mundo anda, né? E acha que é muita novidade. Só para finalizar, o mundo mudou. Né? Hoje não basta só o consultório médico, o hospital médico. Né? Olha o que nós temos em volta aí. São as health tech, as fintechs. Né? E por que essas health techs, fintechs, são importantes? Para que o médico não fique na zona de conforto. Ele tem que ser incomodado. Por quê? Ele tem que ir para frente. É isso aí. Interessantíssimo, doutor, o senhor falando sobre tudo isso, e o senhor usou uma expressão muito Falei feliz. Um pouco rápido, tá, gente? Mas é só por causa falando que a caravana passa, né, a evolução ela acaba sendo muito mais adiantada do que o próprio entendimento jurídico de todos esses procedimentos. A ciência, nesse caso, eu estou falando especificamente da reprodução assistida, da fertilização in vitro, ela foi muito mais rápida, ela sambarcou a sociedade, né? E para ir e a sociedade tem que ir atrás, né? Olha, o que eu faço com isso tudo aqui? É possível, né? Então você vai. E outra coisa, você participar desse momento que você consegue mudar a história, né? A história da nossa sociedade civil, né? Eu acho isso fenomenal. E existem legislações diferentes em países pelo mundo afora. Sim. Isso acaba sendo uma confusão quando a gente fala de reprodução assistida, de possibilidades para casais. Quais são essas diferenças? Quais são os limites da nossa legislação brasileira? Olha, a primeira resolução do Conselho Federal de Medicina para a prática da reprodução assistida é de 1992. Em 1992, ela já previa a mãe solo, já previa que a pessoa pudesse fazer o tratamento e já previa que os casais homossexuais, homoafetivos na época, femininos, fizessem o tratamento. Okay?
o Brasil é o único país da América Latina que permite a barriga de aluguel. A gente está usando esse termo porque fica na cabeça das pessoas. Não pode barriga de aluguel porque não pode ter comércio. Tá? É o único país. Então, o Brasil é o que permite o útero de substituição, como a gente mostrou ali. Então, o Brasil é dos países do mundo o que tem não é uma lei, uma legislação, uma resolução que nos apoia eticamente mais moderna do mundo. Se equipara da Espanha, que é um dos países mais avançados da reprodução assistida. Então o pessoal fala, Minas é atrasado, é conservador, o Brasil... Muito pelo contrário. Na reprodução assistida, nós estamos lá na frente. E é muito interessante a gente ponderar sobre o congelamento de óvulos, que o senhor falou aí tão bem. Hoje a mulher, numa posição social muito diferente do que era há pelo menos uma década para trás, hoje ela tem essa opção. Hoje é preciso também até a sociedade entender muito o que a mulher diz quando ela não quer ter os filhos na época desse período fértil, que não é condizente com o período produtivo do que ela entende como vida, né, doutor? Eu sou ginecologista, minha formação, né? Ginecologista obstetra, não pratico mais, mas a minha formação é essa. Eu sou pró-mulher. Nós, homens aqui, nós precisamos aprender com as mulheres. E a natureza é muito cruel com a mulher, né? Com relação à fertilidade. Ela cobra um preço muito caro da fertilidade da mulher, a gente sei para todos os mamíferos, tá? Estou falando para a mulher, e não cobra do homem, né? Então, o homem pode ser pai a qualquer momento. Então, você vê, atualmente, mulheres querendo irem para o mercado de trabalho, ter sua independência financeira, se associam a homens que não querem nada, né? Aí elas estão lá com 37 anos, namorando há 7 anos, né? Vamos ter filho? O cara vira assim, não sei. Né? Então, desculpa, eu acho que o congelamento de óvulos, gente, não é uma garantia que você tem um bebê guardado na geladeira, mas é uma ferramenta poderosa, pelo menos para a mulher tentar ir contra essa crueldade da própria natureza. Então, eu sempre falo, chegou lá pelos 28, até 30 anos, não tem projeto de filho, de família, vou fazer uma pós-graduação, não sei o que vai ser. Congela óvulo, ninguém se arrepende de congelar óvulo. As pessoas se arrependem de não terem congelado óvulo. E depois dos 35 anos, gente, não é que a mulher não consiga engravidar espontaneamente, tem que ficar muito claro isso. Mas as dificuldades de ocorrer uma gravidez estão diretamente relacionadas à idade da mulher. E hoje eu tenho pacientes que chegam no meu consultório com 46 anos. Elas passaram, botox, por isso, são lindas, maravilhosas, mas a biologia não acompanhou. E elas chegam para mim e falam assim, não, agora eu estou preparado para ser mãe. Eu falo assim, mas nós esquecemos de combinar com o seu ovário. Eu fui no ginecologista e ele falou que eu estou ótima. Eu falei assim, não, uma coisa é você estar menstruando, não estar na menopausa, etc. Outra coisa é a qualidade do seu óvulo. Então, uma mulher com mais de 43, 44 anos, ela é infértil per si. E depois dos 46, 48, ela é mais infértil ainda. No caso como o da Cláudia Raia, qual é o impacto disso, doutor? Você entrou numa área... Olha, engravidar espontaneamente, depois dos 45 anos, a chance é próxima de 0. 45 anos. Gente, com os próprios óvulos, tá? Quando eu uso óvulo doado, óvulo de mulheres mais novas, o útero não envelhece na mesma proporção. Então, se você fizer um programa de doação de óvulos com 40, 50, 60, 72 anos, como fizeram na Índia, não vamos fazer aqui, mas fizeram, mostraram que o útero é fértil. Engravidar espontaneamente aos 55 anos é tão raro que provavelmente deveria ser descrito na literatura médica. Então, eu não estou dizendo aqui, oxalá que ela tenha engravidado espontaneamente aos 55 anos. Eu quero a felicidade do outro. Mas passar essa informação de que eu posso postergar tudo e engravidar espontaneamente aos 55 anos é uma mensagem perigosíssima, porque acontece 1 para 100 a 200 milhões de vezes. Congelado.
Muito bem. Eu só queria posicionar aqui a gente... Muito bem-vinda, Fê. Isso mesmo. Eu acho... É o que eu falei, a pessoa se arrepende de não ter congelado. Eu não conheço uma paciente que se arrependeu de ter congelado. Eu só queria explicar que, para a nossa telespectadora, para o nosso telespectador, mais uma vez, a gente está gravando o programa aqui no Hotel Fasano e temos uma plateia aqui, um cafezinho, um delicioso pão de queijo, que eu ainda não consegui comer o pão de queijo, doutor, nem o bolinho de fubá. E a Fernanda fez um comentário interessante. A gente está falando da Cláudia Raia, e você disse sobre... Sim, que declarou, uma atriz de Hollywood, declarou dizendo que se arrependeu de não ter congelado os ovos. Eu acho como mensagem, né? Eu acho que a gente está descolando, né? Eu gostei de ver aqui se falando, né? Hoje uma mulher de 50 anos é uma moça. Né? Mas, olha... Agora, do ponto de vista biológico da reprodução, infelizmente, ainda não tem nada que faça esse rejuvenescimento. A não ser, quando o meu cesto de ovos está acabando, ou os ovos que estão lá, infelizmente, têm uma fertilidade próxima de zero, eu tenho que recorrer a um cesto novo, a um ovário novo. É o programa de doação de óvulos, que são mulheres com menos de 35, 32 anos que doam os óvulos. Só para vocês entenderem a diferença de chance de engravidar com os próprios óvulos e chance de engravidar com o óvulo doado. O médico da Cláudia Raia é meu amigo, doutor José Bento, e ele diz o seguinte, que a Cláudia Raia é um ponto fora da curva, porque ela, desde os 12 anos, é bailarina, se cuida, mas de uma forma diferente da média da população. Mas o senhor bem disse que não existe botox quando a gente fala de reprodução, quando a gente fala não. de idade do aparelho reprodutor feminino, né, doutor? Não, isso é o que eu falei aqui, é cruel, né? Mas a gente tem que lidar com isso. Então, o papel do ginecologista, antes daquele médico que trabalha com reprodução assistida, é didático. Ele tem que falar com a sua adolescente paciente, olha, presta atenção nisso, quando ela entra lá nos seus 20, 30 anos, está planejando família, não estou, vai fazer pós-graduação, não, eu vou para o mercado de trabalho, depois eu vou ser mãe. Eu estava falando e não terminei. Eu recebo paciente com 46, 48 anos, e falo assim, agora eu estou preparado para ser mãe. Sim, existem várias possibilidades dentro das ferramentas, dentro do arsenal da reprodução assistida. Agora, muitas vezes, quando você fala que ela vai precisar usar o óvulo de outra pessoa, que ela vai adotar aquele óvulo, é um choque para ela. Ela fala assim, não, mas eu li que eu posso engravidar a qualquer momento. Eu falo assim, não é bem assim. Então, esse trabalho ele deve ser feito lá no início, né? Com o ginecologista do dia a dia, na conversa, exames, e acompanhar, trabalhar a pessoa. Como curiosidade, quando uma paciente procura informação sobre congelamento de óvulo, ela demora 3 a 4 anos para realizar, porque ela nunca acha que ela vai precisar. Então, se ela começa a pensar aos 27, 28, ela vai congelar óvulo aos 30, 32. Se ela começa a pensar em congelar óvulo aos 34, ela vai congelar aos 37, 38. E quando ela está com 38, ela vai aos 42. Então, muitas vezes, com o passar da idade, né, e essa atriz que você falou, ela disse, eu congelei óvulos acima dos 44 anos e quando nós fomos utilizar esses óvulos, nós não tivemos nenhum embrião. Ela fala isso eu posso falar porque é público, né? Mostrando que mesmo congelando óvulos acima de uma determinada idade, é uma opção para quem não tem opção. Mas a eficácia médica é muito pequenininha, né? Então, acaba criando um dilema ético, né? Até quando que você congela óvulo, né? Aí é uma discussão pessoal e de possibilidade daquela paciente. E o tempo para usar esses óvulos também ele é limitado? Nós estamos falando aí dos 40, 50 anos. Temos um limite também, doutor? Existe um limite relativo dado pelo Conselho Federal de Medicina que recomenda que os tratamentos de reprodução assistida sejam realizados até a idade de 50 anos da mulher. Gente, 51 e 49 não faz diferença nenhuma, né? Então, é só um limite. Não sei se vocês viram recentemente, embriões doados, nasceram gêmeos de embriões que foram congelados há mais de 30 anos. Né? Os embriões, como é que é? Eram 3 anos... os meninos que nasceram são 3 anos mais velhos do que quem produziu o embrião.
Então, do ponto de vista técnico, você pode permanecer óvulo, espermatozoide e embrião congelado ad eterno. Eu posso ter óvulo congelado e descongelado daqui a 1000 anos, hipoteticamente. Ok? Por quê? Porque isso é possível. O óvulo não perde qualidade, o embrião não perde qualidade, o espermatozoide não perde qualidade. Isso é um equívoco. Agora, como você colocou muito bem, né, até quando que a pessoa que possui aquele material genético pode utilizar? Até por volta de 50 anos. Agora, não impede que um óvulo ou embrião guardado, como esse caso, né, nos Estados Unidos ou na Inglaterra, se eu não me engano, foi usado 30 anos depois. A gente tem o quadro Mitos e Verdades, o senhor já participou desse quadro lá no estúdio, e a gente tem aqui também, nessa nossa versão Hotel Fazano, o Mitos e Verdades para falar sobre reprodução assistida. Preparado? Vamos lá. Vamos lá. Doutor João Pedro, a frase é essa. Eu falo, né? E o senhor me diz se é mito ou verdade, também pode falar. O depende, né? Depende. Exatamente, a frase é essa. A fertilização in vitro sempre é a melhor opção, a melhor indicação. Isso é mito ou é verdade? Depende. Depende da indicação. A fertilização in vitro é um tipo de tratamento para os casais que têm dificuldade. Os casos mais severos e mais importantes de dificuldade de engravidar vão ser beneficiados, sim, pela fertilização in vitro. A outra questão é essa, a gente falou sobre esse assunto aqui na explicação que o senhor deu no painel. Casais homoafetivos femininos e masculinos podem ter filhos. Mito ou verdade? Verdade, pode ter, claro. Não tenha dúvida. O homoafetivo feminino, né, você vai ter óvulo e recorrer a um banco de sêmen, e o masculino você vai ter que recorrer a óvulo e a útero de substituição, mas é absolutamente viável. Gente, só uma coisa, um dos primeiros casos de adoção de homem solo no Brasil, Santa Luzia, Minas Gerais. Há mais de 20 anos atrás. Adoção, estou falando de fertilização in vitro. Interessante aí como o pioneirismo de Minas Gerais nessa área. Porque o direito entende... primeiro acabou essa questão de herança, né? Porque a gente só deixa dívida, né? Então não tem o que dividir. Né? Então, antigamente tinha esse negócio de herança por causa de... o que o direito brasileiro é avançado é que ele pensa no afeto. Uma criança precisa, seja de pais homo, hétero ou solo, ela precisa do afeto. Então, os juízes estão muito mais lá na frente, né? Então, é preferível uma pessoa ser adotada solo ou por um tipo de casal do que... E outra coisa, é um mito que as crianças de casais solo ou de casais homoafetivos masculinos são diferentes daqueles héteros. Isso é mito, né? Isso é uma bobagem e, obviamente, é o pré-conceito, o pré-julgamento que a nossa sociedade é mestre em fazer. A outra questão, doutor João Pedro, é essa. Clínicas de reprodução assistida são apenas para casais inférteis. Mito ou verdade? Mito. Uma mulher que quer congelar óvulo, ela não é infértil, ela precisa de ajuda. Um casal homossexual masculino ou feminino não é infértil, ele pode precisar de ajuda. Então é mito, não é só para casal infértil, existem outras possibilidades. E o senhor, como ginecologista, entende também que, às vezes, a questão da infertilidade, existem muitos casos, ginecologistas contam histórias assim, que a luta para engravidar, essa luta, e depois, quando eles decidem por uma adoção, acaba a gravidez acontecendo. Então, existe um trabalho. É mito. Na verdade, não existe impossibilidade de ocorrer uma gravidez, a não ser que você não tenha útero, não tenha ovário e não tenha testículo. O que acaba acontecendo é que determinados casos de infertilidade são muito raros de ocorrer uma gravidez espontânea, ok? Mas de vez em quando acontece. E aí, quando esse caso acontece, não, é porque fulano adotou, não, porque fulano tirou férias. É outra coisa que não deve ser feita com as mulheres, né? Tipo assim, vocês não estão engravidando porque vocês têm que relaxar, vocês estão muito nervosos, né? Isso é uma culpa no ombro da mulher que, pelo amor de Deus, ninguém pode fazer um negócio desse, né? Mas existem casos assim?
de casais que, depois da adoção, acabam engravidando? É isso que eu estou dizendo. Sim, existe, mas é raro. O que eu quero dizer é que não existe uma impossibilidade. É um acaso que acontece, é um ponto fora da curva. Enquanto, ao final de um ano, de 100 casais que querem engravidar, 80 engravidam, nos casos raros, você tem 1 em 10 anos, 1 em 5 anos. E esse 1 que acontece acaba virando 100% dos casos, né? Então, é um viés de observação sobre aquele caso. Ah, não, foi fulano que adotou. Desculpa o que eu estou falando aqui. Foi uma coincidência que a gente puxa para aquele lado, né? Ah, fulano fez uma novena. Faz sim, é super legal, traz emoção, etc. Mas não é aquilo que fez acontecer. É igual aprender inglês dormindo. Funciona quando você acorda e estuda. Funciona para quem vende, né? Então, quando você acorda e estuda, muito, doutor, funcionou. Você aprendeu dormindo, né? Perfeito. Doutor João Pedro, muito obrigado. Valeu pela presença aqui mais uma vez. Eu que agradeço, eu espero que tenha sido interessante a nossa fala. Então. Eu tentei esclarecer um pouco. Foi ótimo, muito obrigado. Valeu, tudo de bom. E a gente fica por aqui e volta na sequência com mais um programa gravado aqui no Hotel Fasano, essa edição especial do nosso Saúde e Bem-Estar no canal do Brasil.